Academia de Xadrez Dama H3. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. O grande William Steinitz é tricampeão mundial de xadrez, sacrificando o cavalo e a dama nessa partida. Essa foi a partida número 7 do match do Campeonato Mundial de 1891 e o desafiante ao título é Isidor Gunsberg, da Áustria/Hungria, o austro-húngaro. Se eu não me engano, ele é compatriota aí de William Steinitz, também é austríaco, austro-húngaro, né? Mas aqui em 1891 ele já é naturalizado norte-americano, então aqui ele já está defendendo a bandeira dos Estados Unidos. Foi um confronto aí que ele ganhou por 10,5 a 8,5. Então Isidor Gunsberg fez jogo duro para o campeão mundial, foi um match difícil, mas ele acabou ganhando e mantendo o título de campeão mundial pela terceira vez. Vamos ver como foi essa partida, que é o que a gente gosta. Partidaça aí do campeão mundial William Steinitz de brancas. A partida começou com D4, D5 respondeu as pretas, C4, D por C4, o famoso gambito da dama aceito, cavalo F3, não precisa ter pressa de retomar esse peão. E se as pretas resolverem defender esse peão, é uma jogada em um plano péssimo, tem muitos golpes e é um plano ruim para as pretas defender esse peão. Isidor Gunsberg sabe muito bem disso, então ele segue com cavalo F6. E3, agora sim abrindo o bispo de casa branca para retomar o seu peãozinho na partida. E6, abrindo o seu bispo de casa preta na posição também as pretas. Bispo por C4, tomando o peãozinho, desenvolvendo o bispo. Aqui, William Steinitz já leva bispo B4, cheque. Aqui normalmente tem duas jogadas para defender o rei. Bispo D2 ou cavalo C3. A jogada mais ambiciosa é cavalo C3, para não trocar os bispos aí logo no começo da partida. É exatamente isso que o William Steinitz faz. E a partida segue com roque pequeno pelas pretas e roque pequeno pelas brancas também. Os dois jogadores colocando o rei aí em segurança no tabuleiro. B6, as pretas seguem abrindo aqui uma casinha legal para fianquetar o seu bispo aqui na casa de B7. Cavalo E5. O campeão mundial já centraliza seu cavalo aí, onde ele fica muito bem. Um cavalo no centro é sempre um monstro aí no tabuleiro. A partida segue com o bispo B7. As pretas fazem o fianqueto aí do seu bispo. E dama B3, o campeão mundial segue com dama B3, atacando o bispo aí das pretas que está solto na posição, criando uma bateria aí que talvez possa apoiar aí um avanço do peão para D5 no futuro. O bispo atacado, as pretas resolvem dar o bispo pelo cavalo, fazendo o bispo por C3. O campeão mundial William Steinitz retoma com B por C3, retoma de peão. E a partida segue com o bispo D5. As pretas querem trocar o bispo, uma decisão curiosa aqui de Isidor Gunsberg, pois na minha opinião esse bispo é muito forte nessa diagonal. Eu não faria essa jogada de trocar os bispos, de abrir a proposta de troca dos bispos agora no momento. Mas Isidor Gunsberg, um jogador muito mais forte que eu, desafiante ao título mundial, fez bispo D5. Ocorre a tomada do bispo aí. Não perde tempo na posição, fazendo a troca dos bispos. Bispo por D5. As pretas retomam de peão, pois se retomarem de peça aqui de cavalo ou de dama, aqui já está levando C4, perdendo um tempo aí na partida. Portanto, as pretas fazem E por D5, retomando de peão. As brancas seguem com bispo A3, atacando a torre aí das pretas. Portanto, as pretas movem a torre para E8, tirando aí da mira desse bispo. E a partida segue com C4. William Steinitz já colocando pressão no centro, quer fazer a ruptura central. Esse peão muito bem defendido por cavalo e dama. As pretas vêm na mesma ideia, fazendo C5. Querendo colocar pressão no centro, todos os peões aqui em tensão, podendo capturar e serem capturados, né? William Steinitz não perde tempo tomando peão, ele traz a torre para o jogo,
faz torre C1, trazendo a torre para uma coluna aí que possivelmente vai se abrir com uma simples tomada de peões aqui, né? Aqui ele já leva cavalo E4. Cavalo E4 tem que tomar cuidado, já ameaça cavalo D2, dando um duplo aí nas peças pesadas das brancas, dando o famoso garfo de cavalo. É lógico que o William Steins não vai levar esse duplo, então ele faz torre D1, já traz a torre para o centro e a torre vem segurar a casa de D2. As pretas resolvem fazer a tomada central com C por D4. Aqui tem que retomar de peão, tá? Não pode retomar de torre porque o cavalo ficou solto aqui na casa de E5. Tomar de torre, cai o cavalo aqui com torre por E5, né? E tem que tomar de peão para defender o cavalo. É exatamente isso que o William Steins faz. E aqui ele já leva F6. O que será que o campeão mundial fez nessa posição? Será que ele voltou o cavalo para F3? Será que ele voltou o cavalo para D3? Será que ele quer manobrar o cavalo, por exemplo, cavalo G4 com a ideia de fazer cavalo E3? Só que não. Não foi nenhuma dessas jogadas que o campeão mundial William Steins fez. William Steins deixa o cavalo aí para ser capturado pelo peão e faz a tomada central, mano. Faz C por D5. Isidor Gansberg não entende nada. Toma esse cavalo, fazendo F por E5 aí na posição. Aqui ele já leva D6. Cheque descoberto aí da dama. Moveu o rei para F8, uma jogada bem ruim, porque aqui ele já leva D7. Um cheque descoberto do bispo agora, que está ali na diagonal. Caindo a torre na sequência. Isidor Gansberg sabe muito bem disso, então ele volta o rei para H8. Lance fino aqui de William Steins. Dama D5. Dama D5 ataca duas peças numa jogada só. Essa foi a continuação que o William Steins viu para recuperar sua peça. Ataca o cavalo e a torre. Dando um garfo aqui de dama. Portanto, Isidor Gansberg tenta uma tática aqui e uma jogada legal aqui na minha maneira de ver xadrez. Ele faz cavalo F2, tentando levar um peãozinho aí na posição. Pois aqui ele está atacando a torre. Se tomar esse cavalo de rei, as pretas já podem começar um ataque ativando suas peças, por exemplo, com torre F8, dama F6 ou até mesmo dama H4. Então ativaria as peças das pretas aí. Quem começaria um ataque agora seriam as pretas, né? Ao mesmo tempo que a torre está caindo lá em A8. Mas qual será que foi a jogada de William Steins? Será que ele tomou a torre? Será que ele tomou o cavalo? Não. Ele fez simplesmente torre D2. Tirou a torre da mira desse cavalo. Atacando aí o cavalo de torre. Agora ele está atacando o cavalo e a torre. Mantém aí dois ataques para recuperar sua peça sacrificada. Ele quer tomar esse cavalo de torre. Até mesmo porque se ele fosse precipitado aqui, por exemplo, tomasse a torre. Aqui Isidor Gansberg poderia fazer cavalo por D1, torre por D1, e a melhor jogada para as pretas aqui seria fazer a tomada central, para não deixar esses peões se unirem aqui e conectarem no centro do tabuleiro. Mas não foi nada disso que aconteceu. William Steins fez simplesmente torre D2, mantendo um ataque aí no cavalo e na torre. Portanto, as pretas seguem com o cavalo D7, defendendo sua torre com a dama agora, conectando as peças pesadas aí na fileira número 8. A ideia de William Steins era tomar esse cavalo de torre, exatamente isso que ele faz no momento. Então ele faz torre por F2 e as pretas seguem com cavalo F6. Repara que as pretas não podem deixar ocorrer essa tomada aqui de D por E5, porque senão vai conectar os peões aqui. E as pretas estão meio limitadas aqui com esse peãozinho perigoso na cesta. Portanto, segue para um ataque na dama aí de William Steins, fazendo cavalo F6. O que será que o William Steins fez nessa posição?
Voltou a dama para B3, perdendo um tempo aí. E depois permitindo o avanço do peão das pretas para E4 ou a tomada aqui de E por D4. Só que não. William Steins faz um sacrifício de qualidade maravilhoso na posição. Torre por cavalo, torre por F6. Aqui tem que retomar ou de dama ou de peão. Pretas resolvem tomar de peão fazendo G por F6. A partida segue com D7, atacando a torre aí das pretas. Repara que as pretas não tem o lance torre 7, pois o bispo está aqui segurando essa diagonal. Portanto, Isidor Gansberg faz torre G8. Eu imagino com a ideia de fazer torre G7 para já começar a colocar pressão nesse peão na sétima. Peão super perigoso aí das brancas. E tá chegando aí para promoção. William Steins faz a tomada central, fazendo D por E5. Uma jogada forte, pois ameaça E6, ficando assim com dois peões passados, conectados, um na sexta e um na sétima. Normalmente isso é vitória, não tem como evitar dois peões assim, um na sexta e um na sétima, peões passados ainda conectados. E se as pretas resolvessem tomar esse peão agora no momento também não seria uma boa jogada, pois aqui, por exemplo, dama toma, o rei está preso lá no cantinho, a única jogada é cobrir de torre, a torre já ficaria cravada aqui pela ação da dama, o bispo de casa preta está podendo vir para B2, colocando muita pressão nessa torre cravada, as brancas estariam ganhas nessa posição. Isidor Gansberg sabe muito bem disso, então ele faz torre G5, uma jogada melhor. Crava o peãozinho de E, pois a dama está lá na mesma fileira. Agora as brancas não podem avançar, que era tudo que elas queriam para conectar os peões e nem tomar, porque senão, opa, tá caindo a dama. Vou fazer a mesma pergunta para vocês de novo. O que será que o William Steins fez nessa posição? Dama F7. Voltou a dama. Dama B3. Voltou a dama para F3. Para sair aí da mesma fileira da torre do adversário. Só que não, mano. O cara, para ser campeão mundial, ele tem que jogar de uma maneira diferente do normal dos capivaras que nem nós somos, mano. William Stein simplesmente faz dama por A8, mano. Sacrificando a dama pela torre. Aí tem que retomar. As pretas retomam com dama por A8 também. Porque o William Steins viu a continuação forte de torre C8. Exatamente isso que ele joga. Torre C8 é o famoso cheque dama. O famoso garfo real aí da torre. As pretas tomaram essa torre, é uma jogada bem ruim, pois se tomar essa torre, o William Stein simplesmente retoma fazendo outra dama. Aqui poderia cobrir de torre ou tirar o rei, qualquer uma das opções ficaria perdido com torre versus dama e bispo nessa posição, né? Então o Isidor ainda acha um lance melhor, depois de tomar a torre C8 aqui. Ele volta à torre, faz torre G8 para vir segurar a fileira 8 aqui, que é a fileira que está o seu próprio rei. William Steins retoma a dama, com a dama recém-sacrificada, com torre por A8. Aí tem que retomar torre por A8, retomam as pretas. E aqui nessa posição as brancas fazem só mais um lance. E Isidor Gansberg, o desafiante ao título mundial, abandona a partida na hora. William Steins faz o simples e eficiente e mortal E6. E6 é cruel nessa posição. As brancas agora têm dois peões passados, conectados, um na sexta e um na sétima, vindo promover para a dama. Uma torre sozinha não consegue segurar dois peões passados conectados. E aqui as pretas abandonaram, pois não tem mais jeito de segurar.
Se tentar trazer o rei, por exemplo, com o rei G7, aqui já leva E7. Se aproximar o rei, nem pode tomar esse peão, pois ele está defendido pelo bispo. Aqui já leva, por exemplo, D8 igual a dama, atacando a torre que está presa lá no canto. Tem que dar a torre por dama. William Steins faria outra dama e ficaria dama e bispo versus rei. Posição totalmente ganha. Não tem como segurar mais. Se resolver trazer a torre, aqui leva E7 do mesmo jeito. Se tomar o peãozinho de D7, aqui já chega a dama com cheque, atacando a torre. Quando o rei sai, ainda cai a torre com um novo cheque. Aqui o rei vai ter que mover de novo e ficaria na mesma situação, dama e bispo versus rei. Totalmente ganha. Então não tem como segurar. 2 peões passados e conectados na sexta e um na sétima. Vitória espetacular com 2 sacrifícios de qualidade. Mais um sacrifício aí do cavalo. Técnica impecável do campeão mundial William Steinitz. Se você gostou da partida, deixa um like, se inscreve no canal. Eu vou trazer pelo menos uma partida de todos os matches do campeonato, de todos os campeonatos mundiais de xadrez. Então, muitas partidas interessantes, jogadores fortíssimos, todos os campeões mundiais. Um grande abraço para todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e valeu!